estamos aqui nesta quarta-feira com o nosso esporte interativo. Hoje é dia 14 de julho, meinho de mês, julho. Antigamente férias, ô Pedro, quanto tempo que eu estudava, minhas férias de julho eram de 1 a 30. Foi mudar, agora nem férias acho que nós temos, porque as aulas estão aí, quase que não tivemos aulas esse ano, e julho sempre foi marcado por duas coisas: férias escolares e jogos regionais. Já é o segundo ano consecutivo que nós não temos jogos regionais. Você chegou a participar dos jogos regionais, Pedro? Não, de forma alguma. Nada? Nada. Nem... Mas chegou a acompanhar, participar, sim, tal, sim, assistir? Sim. Assistir já. Né? Mas jogar nunca joguei não. Nunca joguei nem peteca, Pedro. Nunca jogou nem peteca, não, joga assim. Já vi umas imagens suas aí, jogando futebol, você batendo na bola, bate bonito na bola. Ô Pedro, nós estamos aqui hoje para falar sobre Copa Libertadores da América, porque nesse meio de semana nós não temos a rodada do Campeonato Brasileiro, pelo esquema aí, Conmebol e federações dos países aqui da América. Esse meio de semana ele está liberado para jogos da Copa Libertadores da América. E tivemos ontem à noite, terça-feira, já 3 jogos. Um deles, o que eu tentei acompanhar ontem à noite, e foi o Boca Juniors e o Atlético Mineiro, que acabaram empatando pelo placar de 0-0. Você viu esse jogo, Pedro? Assisti. E aí? O Boca dominou a partida praticamente o jogo inteiro, né? Desde o Foi início. em La Bombonera? Eu cheguei e estava na metade do primeiro tempo. Cheguei do jornal, era umas 7h40, 7h45 mais ou menos. O Atlético Mineiro teve oportunidade. Teve oportunidade no início do primeiro tempo. Da metade para o fim do primeiro tempo, o Boca passa a dominar e o Atlético começa a se defendeu bem, né? Não tomou gol, já é um resultado importante fora. Já é bom. Mas o Boca foi melhor durante toda a partida de ontem. Teve chance de ganhar e de fazer até um placar mais elástico. O Everson foi muito bem. Esse é o campeonato que tem o gol qualificado? Tem. 0-0 fora não é bom. No gol qualificado, se tem um resultado que é ruim fora de casa, é 0-0. Um bom é um 4-4, 2-2. Mas assim, Pezinho, se você... Porque 1-1 aqui, o Atlético Mineiro fica fora. Se você não toma gol em casa, você não é eliminado. Entendeu? Mas se você empatar um jogo de 1-1, você já está fora. Sim. Tem essa. Só que é só você não tomar gol em casa. A chance de não tomar gol em casa é maior. Então, aí o outro jogo, o Cerro Porteño perdeu em casa. 2-0 Fluminense. Foi 2-0? 2-0. Onde que eu vi 2-1, hein? Eu vi 2-0 em algum lugar. E o São Paulo Futebol Clube empatou com o Racing pelo placar de 1-1, fez 1-0 e acabou ainda no primeiro tempo cedendo o empate. É o terceiro jogo São Paulo e Racing esse ano, Pedro. E o São Paulo não levou vantagem nenhuma até agora, hein? 2 empates e uma derrota, né? 2 empates e uma derrota. Perdeu um jogo no Morumbi com todos os reservas. E o São Paulo ontem praticamente inteiro com reservas, né? Muita lesão, muito desfalque. Ontem São também? Paulo, ontem também. Então esse resultado não é bom para o São Paulo, porque nem um pouco. Zero. Primeiro que vai decidir lá. E segundo que lá, um 0-0 já tira o São Paulo. Exato. Hoje à noite nós teremos 19 horas e 15 minutos, Universidade Católica e Palmeiras. Universidade Católica, esse do Chile, o Chile, né? Já teve tradição. O Palmeiras vai bem na competição, o Palmeiras está jogando bem, tem 2 jogadores do Palmeiras que estão arrasando, que são exatamente o Scarpa e o Veiga, estão indo muito bem. Teremos o Vélez Sarsfield contra o Barcelona de Guayaquil. Quando eu vejo falo do Vélez Sarsfield, eu me lembro da final do São Paulo em 1990 e pouco. 94. Eu fiz o jogo lá no gramado 93. Foi muito legal. Foi 94 que o São Paulo perdeu pro Vélez, né? Puxa, foi. Então 94. Foi um dia inesquecível para mim. O Chilavert era o goleiro do Vélez Sarsfield, um dos maiores goleiros artilheiros da época, ele e o Rogério Ceni. Teremos também hoje à noite um jogo interessante na Argentina. O River Plate vai receber o Argentino Júnior. O River Plate fez a segunda melhor campanha do grupo e o Argentino Júnior foi o argentino surpresa. Dessa primeira fase, Essa primeira fase foi a Argentina que surpreendeu. Só que assim, Pezinho, o futebol argentino entra nessa fase de mata-mata da Libertadores. Normalmente eles entram mais fortes, principalmente fisicamente, porque é a troca de temporada deles, né? Né?
A temporada se inicia com o início do mata-mata da Libertadores. Então, eles estão perdendo, podem perder jogador nessa... Eles perdem jogadores, mas eles contratam jogadores também, e eles vêm de uma pré-temporada. Muitos podem falar, mas não tem ritmo de jogo. Só que não é bem assim, né? Não é. A falta de ritmo de jogo, só que um time mais cansado. Você pega um Palmeiras que disputou 3 competições, Flamengo que está em 3, o São Paulo que disputou o Paulista com força máxima e ainda está na Copa do Brasil, está jogando Brasileiro e está na Libertadores. Os jogadores de São Paulo chegam arrebentados para o mata-mata, os argentinos chegam na ponta dos cascos. Vantagem. Teremos também às 21 horas e 30 minutos o Defensor e Justiça, que foi meio que pedra no sapato do Palmeiras nesse ano, contra o Flamengo. O Flamengo vai bem, de técnico novo, não é? O Rogério Ceni saiu, o Renato Gaúcho assumiu, e o Renato Gaúcho, quando assumiu, ele disse o seguinte: olha, pegar o Flamengo para mim é como pegar uma seleção brasileira. Não sei o que ele quis dizer muito bem, acho que a nível de satisfação apenas, né, Pedro? O Renato é muito boleirão. Polêmico, né? Boleirão. Também acho. O Renato Gaúcho tem uma filha que ela está na rede social aí. Quando ele anunciou que ia para o Flamengo, Você gosta, né, Gabriel? Não, como é que chama lá? Os acompanhantes que... Seguidores. Aumentou milhões de seguidores. O torcedor do Flamengo inteiro passou. E foi exatamente por causa daquela história que quando ele vinha para o Corinthians, ela falou assim: se eu chegar a 2 milhões de seguidores, eu conto uma novidade. Foi mais ou menos isso, né? Aí o torcedor do Corinthians, e no fim acabou. Ainda bem que ele não veio pro Corinthians. Ainda bem que ele não veio. E não vai fazer um bom trabalho no Flamengo, já falo de cara. Você acha, Pedro? Não vai. Pelo time ou por ele? Muita cobra no elenco, talvez ele consiga lidar com as cobras. Mas ele é bom de vestiário, hein? Ele é bom de vestiário, só que tem aquilo, né, Pezinho? Eu falo sempre isso, o Renato não dá treino. O Renato treina com os atletas, ele não dá treino. É mesmo? Não dá treino. Quem dá treino são os auxiliares. O Renato, ele tem... A única coisa que o Renato faz, ele define a estratégia do jogo, a estratégia tática lá junto com seus auxiliares, e durante a partida ele é muito bom em substituição. Agora, treino, conceito... Ele enxerga bem o jogo. Enxerga. Treino, conceito de jogo, muitas vezes estratégia do adversário, tudo isso é comissão técnica. Ele só é bom de vestiário. Mas o Renato está realizando um dos grandes sonhos da vida dele. Sim. Ele sempre falou que queria ser técnico do Flamengo, como o Luxemburgo também. Ele foi técnico do Santos, foi técnico do Palmeiras, foi técnico do Corinthians. E ele falava que ele queria fechar o círculo em São Paulo. Não conseguiu. A torcida de São Paulo não conseguiu assimilar a contratação do Vanderlei. E só para falar, Pezinho, os times do Renato, do Grêmio, os últimos, todos eles foram amplamente dominados por técnicos mais jovens. A final da Copa do Brasil do ano passado, o Palmeiras não tomou nenhum chute no gol durante as 2 partidas. Foi nada. O duelo contra o Jorge Jesus na Libertadores de 2019 é vergonhoso pro Grêmio. 5-0. E tem uma análise tática em Portugal, num canal no YouTube, eu acabei não assistindo, mas eu vi o Mauro César Pereira, que era da ESPN, falando no UOL, que é impressionante como a marcação individual na bola parada do Renato Gaúcho, o Jorge Jesus colocava onde ele queria os jogadores. Dominou. Ele levava o cara lá pro escanteio, o cara acompanhava, entrava pelo meio. Tanto é que o Rodrigo Caio fez gol, o Paulo Mari fez gol naquele 5-0. Então, assim, a torcida do Flamengo, sei que tem flamenguista em todo lugar, não fica tão empolgada não. O Renato mas o Renato Gaúcho hoje ele é um sonho de consumo dos clubes brasileiros, aqueles que precisam de técnico, o Rogério, mesmo porque há uma pobreza na atualidade de técnicos brasileiros. Nós estamos mal, né? Isso, a geração muito fraca. Geração fraca. E teremos amanhã à noite, fechando essa rodada da Copa Libertadores da América, os jogos de retorno serão semana que vem, os jogos de terça serão na terça e os de quarta serão na quarta. A rodada se encerra amanhã com o Olímpio do Paraguai recebendo a Internacional de Porto Alegre. Pedro, vamos falar sobre Tempersul. A equipe perdeu no final de semana o campeonato na cobrança de pênalti, foi campeão do ano passado pela Liga Paulista na cobrança de pênalti e agora acabou perdendo um jogo incrível, não é? Dominou, tomou 2-0, mas virou o jogo, dominou, foi melhor e foi tomar um gol faltando 15 segundos, quando, na minha opinião,
o jogador, o Juninho, ele rechaçou mal, jogou no meio da quadra, o cara pegou, você viu o gol, Pedro? Vi. Como é que pega uma bola daquela, Pedro? Aquela que ela nunca mais vai esquecer. O cara que joga todo dia, o cara que porque o goleiro nem consegue viu ela fazer. passar. Então é o seguinte, Pedro, eu conversei com o presidente, o Luquinha agora, já tinha conversado com o Flavinho a semana passada, você participou até da conversa. O Flavinho, ele já ia fazer uma lista de dispensa, não importasse o resultado, alguns jogadores que ele não queria no elenco, mas em cima daquilo que o Flavinho falou, alguns jogadores também preferiram não continuar no elenco. Não continuando no elenco o Rato, o pivô, eu acho que seria uma boa coisa para a equipe da Dracena, um pivô que faz um bom trabalho. O Gugu não fica, o Luquinha não fica, o Marlon já estava na lista do Flavinho, não fica, e o Kaká também já estava na lista do Flavinho, não ficam. E o Luquinha falou para mim que está mantendo contato com alguns jogadores, alguns indicados pelo Flavinho e alguns que ele mesmo conhece e gostaria de trazer aqui para a Dracena. O 86 não deve continuar também no elenco, parece que o acerto não é muito fácil. Então nós teremos o Pedro, 1, 2, 3, 4, 5 com 866, é uma debandada, hein? Se for pegar que o Metade. elenco tem 15, né? 15 atletas. 50% quase. Quase 50%. Mas eu acho que vai chegar bons jogadores por aí, o Luquinha está fazendo o possível. O 86 falou no Instagram ontem, né? Falou o quê? Ele tinha acordo para voltar para a Romênia. E o time romeno fechou, encerrou as atividades. E aí? Então ele fica no Brasil. E ele disse que oficialmente está sem clube a partir de agora. Então, assim, ele veio, jogou a Liga Paulista, esses jogos por Dracena, porque tinha a possibilidade lá mesmo com acerto encaminhado lá na Romênia. Olha, e agora Pedro, que o time fechou, ele tá sem clube, tá no mercado. Olha, Pedro, eu gostaria que ele ficasse. Eu gostei muito dos jogos que eu vi dele, tanto aqui ao vivo quanto também no jogo final lá que nós acompanhamos pela LPTV. Eu acho um jogador experiente, ele pode acrescentar bastante, né, na experiência dele, junto ao grupo e também na parte técnica, um bom jogador, mas eu tenho a impressão que ele é um jogador meio que nível salarial acima, Mais alto, né? mais alto. Ô Pezinho, uma coisa legal que o Flavinho falou pra gente aquele dia foi da questão da liderança do 86, né? Exatamente. Ele falou que é uma liderança muito positiva dentro do elenco e é um cara que ele veio aqui, é um cara muito legal mesmo, muito bacana. Gente boa. Gente boa. E ele tem os primeiros jogos dele, ele mesmo falou aqui que ele não foi tão bem, porque ele tem um problema sério no pubis, o Flavinho também disse pra gente Falou, isso. ele precisa passar por uma recuperação. Que atrapalha bastante quem jogador de futebol, de futsal, enfim, que tem problema no pubis, sofre, né? O cara muitas vezes não consegue nem jogar, desenvolver o futebol. O Kaká, o exemplo Teve um jogador de futebol que tinha um problema sério no pubis. Kaká, o Marcelinho Carioca. O Kaká praticamente acabou a carreira por causa do pubis. Exatamente. Olha, a Copa Paulista vai começar em agosto. Teve a reunião já semana passada e é o seguinte, são 15 equipes participantes. As 14 que já participaram agora, o Corinthians e o Magros não vão participar. Serão as 14 que participaram da competição agora, foram 2 grupos de 7. E agregou mais o São Bernardo do Campo. Aí o campeonato será da seguinte forma, não haverá grupo único, todo mundo joga entre si, num turno só. Ao final do todo mundo entre si, num turno só, vão se classificar os 12 primeiros, dos 15, 12. O time tem que fazer força para não classificar, hein? Vão se classificar os 12. Dos 12, os 4 primeiros saem da competição e vão direto para as quartas de final. Eles ficam aguardando. Aí vão jogar o 5º contra o 12º, o 6 contra o 11, o 7 contra o 10 e o 8 contra o 9. Os vencedores desses 4 jogos se juntam aos 4 primeiros, aí começa a fase mata-mata das quartas de final. É como mais uma ou boa menos, forma, Pedro. Uma boa forma. mais ou menos um sistema que a NBA implantou esse ano, né? Foi? A NBA implantou o play-in antes do play-off. O que nada mais é do que equipes que estão também qualificadas para jogar o play-off, só que em um jogo decide quem vai de fato pro play-off. Certo. E a Liga Paulista faz isso, né? Um jogo só entre o 5º e o 12º, o 6º e o 11º, o 7º e o 10º, o 8º e o 9º, para ver quem vai pro mata-mata. Eu gostei, o ano passado já foi assim, Pedro.
Legal. E eu gostei, achei legal. O campeonato começa, eu repito, agora em agosto, deve terminar em dezembro, e a expectativa, como no futebol, como também no futebol salão, a expectativa é de que a partir de setembro, outubro, comecinho de outubro, nós já tenhamos, se não a lotação completa, pelo menos um percentual de torcida presencial nos jogos. Já começa a ser interessante, né, Pedro? Você acredita nisso? Acredito, era no jogo contra o São Paulo, tava cheio o ginásio. É mesmo? Só faltou liberar. Tá bom, Pedro? Obrigado pela presença. Aqui Valeu, o Esporte Pedro. Interativo, o esporte feito com você. Jornal Interativo, o jornal feito com você. O jornal que virou TV.